noite, amigos do The Dealers. Mais um episódio inédito para você. Aproveitando, por favor, se gostar, dá um like, compartilha esse episódio, manda nos grupos de WhatsApp da família, dos concessionários, da associação, onde você quiser, tá bom? A gente precisa da sua audiência. Como sempre, a gente conta histórias da indústria automotiva brasileira e do mundo, sempre com convidados muito, muito especiais. E hoje eu estou aqui com um convidado, vou até ler um pouquinho a história dele, mas vocês sabem, quando o convidado tem mais história, tem muito assunto para falar, né, gente? Ele está no mercado há mais de 45 anos. Tem atuação entre associações e montadoras. Ele ficou 11 anos na Abrare. Eu estou aqui com o Rui Meloni, meu amigo. Prazer enorme ter você aqui. E vou falar um pouquinho sobre a sua história e sobre o mercado automotivo brasileiro. Pode ser? Claro, prazer é meu. Ótimo, ótimo. Então, conta pra gente. Quem é o Rui Meloni? Como é que começou essa história? Bacana. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que é um momento assim interessante a gente poder estar expondo essa jornada, né, na indústria automotiva, né, no segmento automotivo. Mas ela começou numa loja de armarinho. Ah, é? Onde? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, capital da Moca, né? Com muito orgulho, quase que a Moca foi um país, né? Você torce pro Juventus, não? Torço pro Juventus, o único hoje. O único. Exatamente, Juventus de coração. E por que eu falo que começou numa loja de armarinhos? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, 11, 12 anos. Era uma vida assim, bastante puxada. Meus pais tinham armarinhos, do qual eu aprendi lá o ofício. Aprendi disciplina, aprendi a negociar, aprendi a atender, aprendi a acolher bem o freguês. Não era nem cliente, né? Não, era freguesia, né? Exatamente. E tem umas histórias interessantes, porque eu comecei a perceber que para eu conseguir alguma coisa, eu precisava fazer outras, em detrimento do meu comodismo na época, né? Criança, 12 anos, 13, eu queria uma bicicleta. Meu pai não tinha condições de comprar uma bicicleta. Então ele falou, me ajuda aqui. E eu comecei a ajudá-lo na loja, né? No comércio de armarinhos, que tinha tudo. Tinha tecidos, aviamentos de costura, né? E um balcão. Então eu nasci atrás do balcão. Então minha mãe me amamentava e o meu berço era embaixo do balcão. Olha só. Então eu nasci no comércio, né? Muito bacana. Muito bem, a gente começou a entender um pouco como que funcionava esse negócio de atender freguês. E né? quanto tempo você ficou na loja de armarinhos? Foi até os meus 18 anos, porque eu comecei depois para a escola, né? Minha frequência diminuiu, comecei a estudar à noite e às vezes à tarde ou de manhã eu ajudava na loja, né? Então, foi aí que me deu um passo quando eu comecei a entender que para eu conseguir outras coisas eu precisava efetivamente de um salário. E foi quando eu entrei na Volkswagen, com 19 anos. Com 19 anos na Volkswagen? Entrei com 19 anos. Mas tem um fato interessante, que são as situações que a gente gosta de relembrar. E no caminho, eu vinha pensando um pouco nisso, achei muito assim, nostálgico, né? Muito bacana. Meu pai me dava os incentivos, a gente pode chamar de bônus hoje, né? Ele me dava os incentivos. Quais? Eu tinha que, final de ano, enrolar os papéis de presente e tudo que eu vendia, ele me dava 50% dos papéis de presente. Então, as pessoas não tinham shopping centers naquela época, eram as lojas de bairro, né? Então, as pessoas iam comprar presentes e tinha que embrulhar. E o papel que eu vendia, eu ganhava 50%. Ali eu comecei a entender o que era o esforço
para eu conseguir alguma coisa. Para ganhar uma recompensa. É uma recompensa. Quando era época de escola, eu também fazia papagaios, pipas, ia vender na feira, mas com papel, com a vareta e com a linha que meu pai me vendia. Ele não me dava, mas com subsídio. E crédito, né? Você tinha subsídio. crédito também, financiamento? Não? Oi? Você tinha financiamento? Eu acho que sim, eu pagava no fim do mês, alguma coisa assim. E teve um dia desses que eu levei quase 50 pipas, né, para a feira e um garoto me roubou. Aí quando ele me roubou, eu vim chorando para casa, porque eu perdi aquela oportunidade daquele fim de semana. Falei com o meu irmão ficou inconformado com aquilo, meu irmão era 10 anos mais velho que eu, 10 anos mais velho, e aí, quem é a pessoa? Eu não queria falar porque tinha medo, a insegurança. E aí eu falei, fulano de tal, ele mora assim, assim, assim. Meu irmão foi com a turma do Pepe Legal, antiga escuderia que existia na Moca, foi fundada lá em 1960, 66, alguma coisa assim. E intimidou o cara e o cara devolveu As pipas. Né? O que isso para mim significou? Estabilidade e segurança do que eu precisava ter para quando eu saísse do meu ambiente de trabalho. E aí eu vou te explicar um pouco lá na frente o que tudo isso quer e o que impactou na minha vida. Muito interessante. Bom, a história assim de início foi essa. A gente começou bem cedo. E na Volkswagen você foi fazer o quê? Aprendendo bastante sobre independência econômica. Então, a Volkswagen foi assim. É um berço, né? Porque a Volkswagen... Quando foi? Com 1979. 79, tá. E aí, tínhamos quem na Volkswagen? Toda a minha família. Meus irmãos, meu pai, meu cunhado. Todos trabalhavam lá? Todo mundo Volkswagen. Até pouco tempo atrás foi difícil sair da marca Volkswagen, né? Foi um berço que nós tivemos lá por muitos anos. Meu irmão trabalhou na publicidade, a minha irmã trabalhou no ambulatório, meu cunhado era gerente de exportação, meu pai era segurança industrial, né? Então, era um mundo Volkswagen. Então, entrei lá pequeno, jovem, né? Com 19 anos, na área de distribuição. E lá fiquei por bom tempo. Aprendi disciplina, pressão, até os meus quase 40 anos, fiquei com 22 anos lá. 22 anos na Volkswagen? 22 anos. Então nós tivemos uma escola de muita pressão, de muita cobrança de resultado. Muito embora eu não trabalhava na área comercial, é uma área administrativa, mas não foram nenhuma nem duas vezes que fiquei 72 horas dentro da fábrica. Final de mês, fechamento, essas coisas de louco. Isso eu estou falando de 1980, 81, 82. Né? Era uma coisa frenética. E o que era interessante, porque naquela época, embora você não tinha toda a tecnologia que você tem hoje, de automação, de sistêmicas, né? Nós já tínhamos uma grande parte de automação com relação à informação da produção. E o que nós tínhamos lá? Era uma coisa interessante para você visualizar assim, como que era o processo de faturamento e distribuição do automóvel manual. Teve uma recente entrevista aqui que essa pessoa passou por uma experiência bem parecida e ele preenchia no papelzinho os carros para serem distribuídos. Nosso caso não é diferente, mas como que eu entrava no processo de automação? Eu ia buscar a chamada produção lá na montagem final, que é onde se dava o ponto 7, que era o veículo pronto para ser vendido. Ele ia por pátio e saía lá uma informação para buscar os cartões perfurados naquela época, né? E vinha todo o código do carro, que eu lembro de vários até hoje, por incrível que pareça, né? E esses cartões vinham para a distribuição para que eles fossem então verificada
os limites, né, financeiros de cada concessionário e fossem sendo distribuídos para os concessionários. Então, qual era a minha função nisso? Era pegar esses carros que já estavam determinados pelos distribuidores, passava numa máquina chamada 2780 da IBM, era o dobro do tamanho dessa sala. Passava o cartão perfurado. O cartão perfurado. Que era um e daí Fortran. você faturava. É. Só que a emissão da nota era concomitante. Dali ia para a área de logística, né? Que era o transportes, e o carro era embarcado. Só que nesse período tinha que ter alguém com uma versatilidade do processo para, inclusive, decorar todas as chaves, né, de acesso ao sistema para poder você fazer o faturamento. E nós chamávamos naquela época de Bíblia, ela desse tamanho, com todas as chaves de acesso ao sistema. Ou seja, ia faturar um carro a prazo, ia faturar um carro para test drive, ia faturar um carro para venda direta, para frotista, tudo era diferente. Os comandos, o comando era diferente para cada coisa. eu tinha tudo isso na cabeça, eram mais de 200 chaves. Era impressionante, era uma loucura aquilo. Mas era fácil para mim. Então, eu vivi muitos anos nessa parte da tecnologia do processo de distribuição. Foi onde eu comecei a gostar um pouco de... E faturava o informática. carro, e como é que deixa eu ver, como é que o concessionário pagava? Tinha que mandar um cheque pelo malote. Então, esse é um ponto bastante interessante. O concessionário muitas vezes ia na própria fábrica entregar numa portinha, lá numa ala 4, Um o cheque. e aceitava cheque de terceiros. Ah, também? Também. E essa área financeira, né, mandava, obviamente, as informações. O cheque não era nem compensado, já tinha limite lá em cima na área de distribuição para poder faturar o carro. Era assim que funcionava, era muito mais da confiança, né? Você não tinha processamento nenhum. Não ia esperar compensar o cheque, né? Não, tinha que faturar, né? E quantas vezes você vinha pagar o carro já para abrir outros limites para você poder faturar. Então era fila, o fluxo de concessionários, Na principalmente verdade, os que não era moravam perto, o né? concessionário, o concessionário tinha um assessor ali, alguém que fazia isso. Sim. Porque eu fazia isso. Entendi. Eu pagava os carros com cheque. Pronto. Em nome de 4 concessionárias que ficavam fora de São Paulo, bem distante, então eu ia pagar. Não na Volkswagen, eu pagava na Ford. Na Ford, né? Mas ia lá com chequinho. Você tá muitas falando, vezes eu estou você falando tinha... de 82, 83, 84, por aí. Isso, exatamente. E muitas vezes você tinha o próprio titular que passava por lá para poder visitar-nos, né? Claro. Então você recebia também celebridades, passava por ali também, porque nós ficávamos próximos também da área de distribuição para carros de funcionário, que era a tal da central de veículos, e pessoas ilustres que passavam na diretoria lá, queria conhecer, então era jogador do Palmeiras, era jogador do São Paulo, era deputados, passavam por lá e nós víamos, né, essas pessoas, celebridades por lá. E estou falando com 21 anos, 22 anos de idade, né, era a nossa época, né? E a realidade, a Volkswagen para mim foi uma história. Uma outra coisa interessante... E você ficou lá fazendo isso durante... Não, ali nós tivemos a evolução de cargos, né? A gente acabou indo para outras áreas. Eu passei pela área de marketing, passei pela área de desenvolvimento da rede, que fiquei um bom tempo lá, fazendo a área de econômico-financeira, fazendo avaliação de perfil econômico da rede, né? E isso foi me ampliando, né, meus conhecimentos sobre esse mundo da distribuição e desenvolvimento de concessionário, né? Mas tem um fato interessante, que nesse início eu conheci uma pessoa, garoto, uma menina muito bonita, e eu me interessei por ela. E como é que eu faço para me aproximar dessa pessoa? Porque a Volkswagen, naquela época, tinha um slogan que chamava Família Volkswagen. E eu me senti incluso nisso, porque a minha família trabalhava lá. E ela tinha essa visão de você priorizar a contratação até de familiares, para ter esse aspecto de corresponsabilidade. Era assim. Mas tinha algumas restrições dentro da mesma área, dentro do mesmo departamento, de relacionamentos. Claro. Até para não criar certos constrangimentos,
como eu vi alguns exemplos ao longo da história. Eu conheci essa pessoa e eu sabia dessas restrições, só que ela estava em outro departamento, da mesma área, mas eu inventava algumas histórias para poder ir naquele departamento só para vê-la. E ela, obviamente, percebeu. Até que um dia nos encontramos, conversamos, nos conhecemos, começamos a namorar, noivamos e casamos, e estou com ela até hoje. 44 anos de união. Olha só, tá vendo? Quando nós saímos da Volkswagen, porque quando eu fui transferido, ela teve que sair também, muitas pessoas não sabiam que nós éramos casados, nem noivos, nem namorados, de tão discretos que nós fomos. Que bacana. Exatamente para respeitar a política da montadora. Nunca criamos um tipo de problema. Uma vez saiu no jornalzinho lá da Volkswagen, família Volkswagen, o casal, não sei o quê, mas nós já estávamos fora desse aspecto, né, de dentro da fábrica, né? Então, é uma história bacana, porque muitos casos dentro da Volkswagen foram similares, né? Muitas famílias de lá de dentro, né, se aconteceram, né? Muito bacana. O próximo passo foi um pouco daquela exaustão de você estar numa área por muito tempo. De uma certa forma, ela pode estar aí acabando um pouco com a tua motivação. E eu comecei a prospectar. Eu queria a área de tecnologia, na época era o CPD. Eu vivia lá. Tanto que, quando a máquina 2780 quebrava, vinha um técnico da IBM e eu ficava lá atrás dele, porque ele 800 milhões de fios atrás da máquina, e ele lá com 1, 2 dias, 3 dias para consertar uma máquina, né? E, enfim, não foi o meu destino, embora eu goste de tecnologia, não foi o meu destino. E fui para a área de desenvolvimento da rede. Aí você saiu visitando o concessionário? Ainda não. Eu ficava interno porque eu fazia parte de back-office, né? De suporte para a diretoria. E foi um grande aprendizado. Tive vários mentores dentro da Volkswagen que hoje eu ainda respeito muito. Foram pessoas que me ajudaram a crescer profissionalmente, né? na minha jornada. Claro que também teve outros mentores que me serviram de como não ser. E eu trouxe isso para a minha vida. Foi um aprendizado também, né? Não tenha dúvida. São os dois lados. E você vai encontrar isso na sua vida, ao longo da tua jornada profissional, pessoal. Sempre você vai ter os dois lados. Escolha aquele que você melhor se identificar. Muito bem. Aí fui para o regional de vendas. Foi quando eu tive a experiência de me aproximar da rede, no relacionamento da rede, e aonde? Na área comercial, distribuindo automóvel. E em que cidade? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo ainda. Tá. Passei alguns anos, fui como coordenador e papel de supervisor, tinha, né, uma estrutura interessante dentro dos regionais. Né? E você atendia a Cibramar também, não? DN36, Joaquim Floriano. 503, Joaquim Floriano 503, Barra Funda, Santo André. Isso aí. Então, você conheceu meu pai. É possível? É. E depois disso, nós tivemos aí uma promoção, vamos chamar assim, para gerente regional, e eu fui para o Nordeste. Porque foi exatamente num período onde você estava na transição da Auto Latina. E quando nós tivemos regionais fechados, o fim da Auto Latina, houve uma reabertura de regionais. E pelo meu esforço, pelo meu desempenho, enfim, eu acredito que a liderança entendeu que era o meu momento da minha promoção, me abriu a oportunidade de escolher para onde eu queria ir. Bom, não por acaso. Eu fui para uma área que eu achava que ia ser fácil, né? E onde nós tínhamos um problema de relacionamento muito grande. Eu não sabia de nada disso, mas eu fui e lá eu consegui êxitos com relação não só a resultados, como com relacionamentos. Então, um pouco da minha... Mas você foi para onde, afinal? Salvador. Ah, foi ao Salvador. Salvador. Tá. Antiga Regional 10. E esse período de transição, que aí passou já a minha fase de aprendizado, já maduro, já estava casado, né, já tinha filho,
uma garota muito bonita, por sinal, não pode ser diferente. Puxou a mãe, né? É igual a mãe. E nesse período conturbado, de muito estresse, em função desse relacionamento que estava difícil, a rede com a montadora, nós conseguimos, com um trabalho de aproximação, sem ter o conhecimento que eu tenho hoje sobre desenvolvimento humano, conseguimos resultados. Eu tenho amigos até hoje, da rede, converso com eles aqui, Ruizinho, Ruizão, como é que vai você? Pô, quando você vem aqui? Porque se aplicou ali um processo que estava em falta, que era o respeito ao próximo, né? Esse respeito, ele foi criando um nível de relacionamento muito grande, e os resultados vieram. Então você vai entender por que eu estou falando isso. Esse momento, só que com esse tempo todo de montadora, estou falando, batendo as portas de 22 anos, eu também estava cansado. Eu também estava me cansando. Até que o universo me abriu uma oportunidade de um entrante e precisando de executivos, que foi a TIM Telecomunicações. Era na época do startup, 2000, 2001, né? Aí você deu uma virada. Total. Vida inteira no automotivo, né? Total. Quanto, 20 e poucos anos de automotivo, foi para TIM. Total. Um fato interessante, como eu me colocaria num contexto de um mundo do qual eu não tinha a menor ideia de como funcionava? Poxa, minha vida inteira foi automobilística, de repente eu vou para uma área para vender celular, é uma coisa estranha, né? O que eu faço? Mas o que me moveu foi a minha necessidade interna de mudança. E não foi por medo. Eu precisava mudar porque, por esses 22 anos, vivendo num ambiente de extrema pressão, há poucos anos atrás, eu digo uns 10 anos, 12 anos atrás, eu fui compreender todo esse processo que transforma o ser humano. Nesse ambiente de pressão, eu estava exausto, e aí eu queria mudanças, e essas mudanças apareceram com essa oportunidade. Mas TIM também era pressão. Eu precisava de mudança. Isso foi em Salvador mesmo? Sim. Fui lá, depois eu fui para Aracaju e depois acabei cuidando das 3 regiões que abrangia aquela unidade, que era TIM Maxitel, que era Minas, Bahia e Sergipe. Então eu era superintendente na Bahia e Sergipe. Tanto que a necessidade do desenvolvimento do estado, né, de Sergipe, eu me mudei para lá. Mas eu fiquei por 6 meses e me chamaram de volta. Para Salvador. Para Salvador. E depois ali fui crescendo na TIM, fiquei na TIM uns 5, 6 anos aproximadamente, conquistei a parte comercial de vendas diretas também em Minas Gerais, enfim, fui ampliando. Foi uma época muito boa, muito aprendizado, e eu ganhei muito dinheiro, porque como você estava numa época de startup, todo mundo queria celular, não só a pessoa física, como a pessoa jurídica, né? Então, era fila, hipotético exemplar, né? Mas era fila de prefeito querendo que se instalasse uma antena na cidade dele. Não, porque eu preciso. Então, era muito interessante esse nível de relacionamento que nós conseguimos na época da TIM e com relação ao desenvolvimento de projetos. E a TIM era mais popular no Nordeste do que aqui no Sul, né? No Sudeste, no Sul, não era? Assim, ela tinha uma penetração maior. Relativo. Ela tinha uma grande penetração. No caso dessa unidade TIM Maxitel, ela tinha uns resultados extremamente satisfatórios dentro do grupo. Mas, independente disso, você tinha mercados extremamente competitivos, como era a TIM São Paulo, você tinha a TIM Sul, você tinha a TIM Nordeste, ficava em Recife, e o Centro-Oeste. Depois veio a unificação, né? Expatriaram todos os italianos, aquela coisa toda, e virou a TIM Brasil. Nesse período fiquei mais um ano e pouco, foi quando eu saí e fui para o mercado de varejo. Eu vim trabalhar num grupo aqui em São Paulo, a convite de um colega, liderar a direção de pós-venda de um grupo aqui do interior de São Paulo. E também fiquei por não muito tempo,
porque aí foi onde eu entrei na Não. Sobrave. Mas um grupo de concessionária. Era um grupo de concessionária? Concessionário. Ah, tá. Grupo de concessionário. E num evento de pós-venda, no Costão do Santinho, eu fui abordado ali pelo Toninho. Que está lá até hoje. Na época, o presidente da Sobrave era o Elias, né? Eles me fizeram um convite para... Da Zamorra. Hã? Da Zamorra. Isso, da Zamorra. Na época, eles me fizeram um convite para vir para Sobrave. E aí eu falei, poxa, caramba, né? Uma coisa tão rápida essas mudanças, né? Mas eu vou voltar para minha base. Para São Paulo. Vou rever meus amigos, vou rever meus parentes. E grande decepção. Porque as coisas mudam. Eu não tinha essa percepção porque eu estava num furacão tão grande de desenvolvimento, de mudanças, de empresas, de cargos, né? E eu achava que o mundo não tinha mudado porque eu não estava com esse pensamento, com esse foco. Você achou que ele estava esperando do mesmo jeito que você largou? Exatamente. Lê de engano. Foi um pouco decepcionante, não por causa das pessoas, pelo que eu tinha de expectativa de encontrar. Eu fiz uma releitura da vida. Mas, de qualquer sorte, superado esse momento, né, de emocional, fomos para Sobrave e foi uma outra grande escola. O que acontece? Eu tive o processo na vida da jornada profissional da indústria, varejo e associativo. É um tripé que você tem dentro do segmento. Isso me permitiu, né, começar a ter uma visão mais holística de todo o processo, como funciona. Como que funciona dentro da montadora, como que funciona a visão do concessionário e a visão associativa. E cada vez mais eu digo para você que nós fomos nos lapidando dentro do modelo de negócio, tá? Que hoje ele vive uma crise perceptível, né? Eu vou comentar isso com você. Qual é a minha visão sobre essa crise? Mas conta, e a Sobrave, conta quando? A Sobrave eu fiquei por 5 anos. 5 anos? 5, 6 anos. E aí já foi direto para a Brari? Então, já com 5, 6 anos eu entendia que, será que ainda tem espaço no mercado? A idade já vai chegando, né? Meus 40, 50 e poucos anos, 50 anos, 49 e tal, eu falei, não sei, né? E o mercado é muito severo com o etarismo. O etarismo, exatamente. E eu fiquei assim, pensando, de repente um headhunter me bate a porta e me faz um convite. Eu, tá bom, vamos escutar. E realmente era para ir para a Brari. A Brari estava ali numa reestruturação para trabalhar não só com a Brari, também com a ABCN. Que é a Nissan. E lá eu fiquei aqui eu fiquei por 11 anos. 11 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos. Foi um grande aprendizado. Foi onde, tanto o trabalho associativo e o qual estou hoje, ele é um centro de extrema pressão, de ambiguidade das partes. Dos dois lados, né? Da fábrica e da rede. Exatamente. Né? E você fica no meio. Exatamente. Você está lá, amortecedor. Exatamente. É isso? E é engraçado que esse período que eu fiquei entre a Brari e a BCN, tinha um concessionário, ele foi um dos mentores da associação também, muito respeitado no mercado. Ele brincava comigo que ele me chamava de advogado sem diploma. Porque a gente acabou se especializando na 6729, na 8132, até para que norteávamos ou a gente equilibrasse o jogo, né, como que ele funcionava. E você precisaria não só do advogado, porque nós sempre tivemos o apoio jurídico, você tem que ter, é normal, né? Até para redigir uma carta ou quando a temperatura, né, às vezes sobe. Então é normal você ter uma consultoria jurídica, mas a gente também ajudava bastante nesse processo. Ele brincava nas reuniões que esse aqui é o meu advogado sem diploma, né? Mas eu nunca deixei de consultar o jurídico porque eles são o canal correto para você fazer o que precisa, né?
E teve muitas histórias na Brari, na BCN, muito interessantes, muito conflituoso, né? Um período turbulento se passou, o próprio mercado demandava muito da necessidade de reposicionamento, o mercado cobra. Bom, a Volkswagen passou um período também difícil, né? Não tinha os produtos e a concorrência andando, lançando produtos. Então, esses movimentos, o que acontece? Vai exigindo um reposicionamento das montadoras, principalmente. A rede não fica ilesa a isso, não fica. Não. E a pressão vem, né? O ponto interessante é que esses momentos de conflito você tem de ambas as partes, porque cada um cuida de um interesse. Então você tem os executivos da montadora cuidando dos seus interesses, são pagos, remunerados para isso, e você tem o empresário do outro lado, que ele tem que cuidar do negócio dele. Ele tem uma responsabilidade enorme. Hoje você tem grupos gigantescos no mercado. Lembre-se que naquela época de 80, 82, 83, era monomarca. Você não podia ter duas marcas. Depois que o mercado foi abrindo, e essas permissões das marcas tradicionais foi se abrindo para que você pudesse ter outras marcas. Mas até naquela época era uma marca só. Não. Você tinha algumas exceções. O Grupo Mesbla, por exemplo, era uma exceção. Exatamente. Tinha Volkswagen com outro nome, mas tinha Chevrolet e Ford com o mesmo nome. Com o mesmo nome. Então você tinha essas dificuldades. Hoje não. Hoje você tem os grupos multimarca. E o que acontece? Quando esses momentos conflituosos, quando o mercado exige, há um aspecto principal que norteia tudo isso, é o aspecto emocional, que é uma doença oculta que você tem hoje. Por isso que eu falei que o mercado vive um momento bastante desafiador, que é o aspecto doentio oculto. Do quê? Você tem uma pressão oculta em todos os executivos, todas as lideranças, porque onde que eu quero, o meu ponto de vista com relação a tudo isso? É a questão do relacionamento. O relacionamento montador e rede hoje e será o grande diferencial para frente, porque você não tem problema de produto. Hoje não tem produto ruim, né? Produtos similares, eles estão cada vez mais parecidos. Você não tem problema de tecnologia. As tecnologias hoje são copiadas muito rapidamente. O que você tem hoje é uma doença oculta, são nas lideranças cansadas, porque você ainda tem muita gestão alicerçada no modelo mental antigo. E o que eu quero dizer com isso? Quando você toma decisões hoje de curto prazo, em função das pressões que são exercidas, não só na decisão da montadora, mas na decisão que o mercado demanda, e as chinesas, quando elas chegaram, elas estão imprimindo um teste de maturidade no mercado, provando, né, para a rede as velocidades de operações tecnológicas, preços, enfim. Isso tudo mexe com toda a estrutura do mercado, mas já era pressionado, está muito pior. Então, só um parênteses. Claro. Vamos lá. Você viveu uma vida numa montadora alemã, participou de um processo associativo com alemão e francês, aí francês, japonês, né? Mas mais francês muito tempo, e agora está numa chinesa. Quais são as diferenças culturais que você vê que afetam os relacionamentos, afeta todo esse negócio? Porque era inevitável ter patrões alemães, que na época tinha bastante, né? Francês também, você pegou uma época que tinha francês na operação, e agora tem chinês. Com certeza. São todos relacionamentos difíceis, né? Não muda, porque a dificuldade... Sem contar que a gente tem o brasileiro, né? Ele está falando tudo isso, mas tem o brasileiro. Estamos mudando no Brasil, né? Ainda bem, porque ajuda um pouco e facilita a comunicação. O que muda são as pessoas, porque todas elas têm as suas ambições. Então, como eu havia dito, o chinês, quando veio para o Brasil, hoje ele está fazendo um teste de maturidade, hoje em todo o processo, tanto para a montadora como para as redes.
E as redes, eu digo assim, elas que estiverem mais organizadas e estruturadas, se sairão muito melhor do que aqueles concessionários que ainda não têm investimentos aonde? Processos, tecnologia e gestão de pessoas. É o tripé. Mas olha só, os chineses quando vieram, eles escolheram principalmente os grandes grupos que são esses que você falou, que são os mais bem estruturados. Então eles pegaram já uma coisa mais encaminhada, vamos dizer assim, ou não? Bem encaminhada. É. Os grupos selecionados, eu digo para você, no nosso caso principalmente, são grupos de excelência, são estruturados. Mas de uma forma geral, eu não posso afirmar a questão de gestão de pessoas. Porque onde é que eu quero dizer com isso? Como você tem esse processo de pressão, de ambiente de pressão, você tem o curto prazo. E esse curto prazo são os resultados que se buscam todos os meses. Acontece que quando você não tem uma governança aliada nesse processo, começam os conflitos. E eu vivi isso por muitas vezes. Esses conflitos de uma falta de governança, seja na transparência, na clareza da política, no processo Você vai de trazer governança na montadora. Da montadora e do concessionário também. Tá. E eu tenho exemplos para te passar. Passa, então. Essa governança que passa por atitude profissional do executivo, dos executivos, nem é uma linha mestra da montadora que venha da matriz, até porque, eu vou te dar um exemplo, pelas marcas que eu passei, isso é a matriz que mandou. Eu tiro o macaquinho daqui e passo para justificar uma situação que eu muitas vezes ou negligenciei ou porque eu não consigo ter o processo ajustado no relacionamento da operação. O que eu preciso da rede montadora é confiança operacional, tá? Então, quando você tem essas situações, e tem, porque nada é perfeito, mas tem. Foi a matriz que mandou. Vou anotar essa aí. A matriz que mandou. Não sei o que, mas veja bem, tal, ok. E o tempo passa. Isso com o tempo vai cansando. Cansa, é natural. Tanto que o reflexo disso tudo está nas pessoas da operação, por exemplo, da concessionária. O executivo da montadora é igual. Ele tem metas e ele tem uma pressão sobre os resultados. E hoje eu converso com vários executivos, seja com diretores, com gerentes, até com vendedores. Está tudo bem? Está tudo bem, mas não está bem, porque ele está atuando emocionalmente com medo. E o que é isso? Porque a minha experiência hoje na formação das práticas terapêuticas da medicina bioenergética, alguns trabalhos que eu fiz num período de transição, eu pude fazer uma leitura, não é diferente fora desse mundo automobilístico. É que eu tive a oportunidade de estar dentro de grupos de concessionários fazendo esse nosso trabalho. E você percebe, é nítido eu buscar justificativas das situações que eu estou passando, eu como profissional. Mas todo mundo faz isso, né? Não é? Independente. Eu como pessoa também justifico, eu estou doente por causa disso, eu sempre tenho um motivo. Exatamente. Eu tenho aquele que acha uma razão. Até ontem eu assisti uma live do Léo Simão, não sei se já ouviu falar dele, um expert também em desenvolvimento humano. Ele fala um dado estatístico, mais de 40 milhões de pessoas estão com doenças emocionais. E eu fui um. Cheguei a adquirir uma doença autoimune e fui curado, graças a Deus. Trabalhando o emocional. Eu interior. Tá? Mas voltando um pouco para a questão montadora-rede, esse aspecto ele é muito interessante para que a gente analise o seguinte. Hoje o mercado, o sucesso desse mercado ele vai estar muito ligado mais à parte de governança, de relacionamento de rede, do que de produto e preço. Porque a confiabilidade na operação vai permitindo que você cada vez mais possa ganhar, possa fazer jus aos investimentos que você faz, tanto montadora como rede,
mas eu tenho uma eficiência operacional que me garante a troca de relacionamentos, não só pessoais, como econômicos e financeiros, que existe dentro de uma operação. E quando isso não acontece, você começa a ter um nível de estresse de relacionamento muito grande. Esse momento... Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Você está dizendo assim, ó, cada vez mais os produtos e preços estão similares. Né? Estão bem parecidos. E aí o que vai fazer a diferença é como a montadora se relaciona com a rede. E vice-versa. E vice-versa. Mas é uma troca, né? Sim. É isso? É um nível conflituoso de muitos anos. E você tem redes hoje que tem um nível de relacionamento muito bom. Porque eu pergunto para as pessoas, como que está o relacionamento com a montadora X? Ah, tá bem, às vezes ele não fala, mas você aperta um pouco. Ah, mas é difícil, porque isso aqui acontece aqui, porque eles não fizeram isso, porque... Mas e a montadora com relação à rede? Ah, porque na rede, os caras não leem, os caras não treinam, porque não fazem as metas. Existe todo um contexto por trás por que acontece tudo isso. Mas não é o papel da associação fazer com que esse relacionamento funcione melhor? Esse é um grande desafio, porque você tem que estar com o seu conselho, com a sua diretoria, com a sua interlocução dentro da montadora, muito bem alinhados. Isso, quando você consegue ter um nível de elevação de relacionamento, a operação flui de uma tal forma que você não faz ideia. E eu já trabalhei, já estou há muitos anos nessa área, isso é nítido e perceptível quando você identifica esse nível de elevado de relacionamento, a operação flui. Você não tem reclamação da rede, você vê uma rede ganhando dinheiro, você vê as metas da montadora sendo atingidas e, assim, a fluência da marca, a fluidez da marca ela é grande porque você passa a ter um nível de harmonia por excelência. Então, quando se busca e quando se consegue se identificar isso, a marca flui de uma forma muito satisfatória, até e com seus devidos resultados. Mas não muda, porque assim, olha, o executivo da associação, ele é uma pessoa que permanece por mais tempo. Ele fica lá 10 anos, 20 anos, depende... Carrega um histórico de relacionamento. Exato, histórico de relacionamento. Só que o presidente da associação, às vezes até troca a cada 2 anos. Sim. Ou tem alguns que ficam mais de 15 Sim, e tal, mas normal. Essa troca de presidente muda o perfil das pessoas, óbvio, nenhum empresário é exatamente igual ao outro, não vai ser, e muda também os interesses de cada um. Sim. E aí muda o relacionamento com a montadora. Ou não, eu estou supondo aqui. Muda. Pela sua experiência associativa no segmento? Muda. Eu passei por várias gestões, né? Tanto na Agrare, BCN e agora também, que não tive mudança, mas é a primeira. Você tem essas alternâncias. Como só não muda na rede, muda nas montadoras também. Eu vou pegar um gancho de uma opinião aqui do seu podcast sobre algumas formas de como essa nova geração tem se posicionado diante da frente da liderança que ele exerce em determinada montadora. Eles acabam, muitos desses executivos, e eu conheço vários e tenho amizade com vários, acabam se estressando com todo o processo, porque é difícil, existe uma cobrança muito grande, como eu já havia dito, e esses talentos, ou eles saem, ou eles se neutralizam. Isso é um exemplo de postura profissional, não só no executivo de montadora, como também nos executivos das concessionárias. Você está dizendo uma nova geração. Esse ambiente de estresse... Porque os avós e os pais já estão mais acostumados com isso, né? Olha, mudou muito, né? Porque como eu falei, eu estou com mais de 4 décadas de mercado e os executivos das montadoras dos quais eu conheci, muitos já não estão mais, vários se aposentaram, foram abrir suas consultorias, né? E você tem novas gerações, não estou dizendo nem da geração Z, mas você tem novas gerações que estão nesse processo turbulento, estressante que é o setor, que ele sempre foi estressante. Sempre foi estressante. Exato. Mas eu acredito que
essa prova que nós estamos vivenciando hoje sobre esse mundo moderno é diferente do que há 20 anos atrás. Porque hoje o que é 20 anos atrás? Você tinha margens previsíveis. Isso. Hoje você não tem mais. Então, teoricamente, eu continuo aplicando ou tomando decisões em cima de um modelo mental antigo que não existe mais. Hoje as margens estão onde? Comprometidas por todos os aspectos que eu falei. Essa é a minha visão. Então, hoje você vê o seguinte, vou fazer uma pergunta aqui sobre mercado para você. Se eu somar todos os novos entrantes, mais os tradicionais que estão aqui e tudo mais, eu vou ter 150% de share. Se eu somar o que cada um diz que vai produzir e vender, né, nos próximos anos, a começar por esse ano de 2026. Não vai dar. Não. Né? Porque o mercado não vai crescer tanto e não vai conseguir. Então, isso é o que gera o estresse? Um dos fatores é o fator de mercado. E não está sob seu controle. Não. Não está. Então, quando não está sob o seu controle e você carece de uma gestão mais transparente, mais clara, né? Perspectivas claras de futuro, realizáveis, você no curto prazo destrói valor, não só econômico, que ele já está comprometido, como pessoal também. Concessionário hoje, para contratar vendedor, supervisor e gerente, você não sabe qual é a dificuldade. O diretor de operações... Mas é que abriu muita concessionária também, né? Sim, abriu, mas as pessoas escolhem aonde trabalhar, escolhem que elas pesquisam, né? Como que é o relacionamento com essa montadora? E aí? Então, hoje é latente essa necessidade hoje de você olhar para o aspecto humano, do desenvolvimento humano. Onde que eu quero chegar com isso? Concessionário. Eu não posso falar nada sobre a montadora porque ela tem o mundo dela. Mas o concessionário hoje, ele, além desses aspectos que eu havia comentado sobre a questão de tecnologia, processo, desenvolvimento humano, ele tem que olhar esse capital humano para que seja um ativo e não um destruidor de valor, porque as pessoas estão cansadas. Aí entra o que eu havia comentado sobre a minha experiência da terapia bioenergética que eu fiz em alguns concessionários. As pessoas estão doentes, porque não só do processo, não só do mercado, das suas vidas particulares. Então, muitas vezes, o que elas fazem? Eu não aguento mais essa empresa, porque o chefe não sei o quê. Né? E muitas vezes o problema não está ali. Ela está criando uma situação e uma justificativa. Eu não vou aprofundar nesse ponto, porque nós precisaríamos de umas horas. Mas foi muito interessante isso, porque nós pudemos ter a oportunidade de ver que todos que passaram por esse processo estão doentes emocionalmente, estão cansados. E não é só vendedor, era coordenador de contas a pagar, era o gerente de vendas, era o diretor da concessionária. Todos estão num processo emocional desgastante. E isso precisa ser enxergado com uma necessidade de cuidar e zelar pela vida emocional dos teus colaboradores. Quando você consegue criar um ambiente positivo, aquele ambiente todo prospera. Que aí eu estou me segurando para não entrar na bioenergética, né? Quando isso acontece, é latente, porque tem empresas hoje, por incrível que pareça, que você tem líderes muito alinhados com essas questões humanas, que eu estou comentando aqui. E a fluidez dentro da operação ela é harmoniosa. Eu conheço um grande executivo que foi chefe meu, que eu tenho muito respeito por ele, é uma pessoa extremamente conscienciosa. Ele entende as fragilidades do ser humano. E é um ambiente de uma empresa gostoso de se trabalhar. Mas eu conheço, algumas concessionárias que ainda são old school, né? Que não estão muito aí com o colaborador, mas prosperam. Sim. Por quê? Pressão. Fazer pressão. A pressão resolve. Não tem
Não tem segredo. Sabe por quê? No fundo, você está mexendo com uma coisa que é igual para todo mundo, pessoas. E as pessoas são como eu e você. Nós temos a nossa vida, ela é movida por escolhas, e tem as pessoas, como eu comentei, que talentos que estão ali trabalhando sobre um ambiente de pressão, e outros que se neutralizam. Muitas vezes você acaba perdendo talentos, perdendo pessoas por doença. Então, tá bom, os resultados vêm, os resultados são necessários, mas desde que a gente consiga mudar o espectro para resultado consciente. Esse consciente é o seguinte: como eu estou me postando como executivo. Eu concordo com você que o aspecto emocional dita nosso comportamento e também se a gente vai ter mais sucesso ou não, se a gente vai ficar mais feliz ou não, e tudo mais. Mas isso foge um pouco do dia a dia. Eu não vejo isso muito dentro das concessionárias, quer dizer. Eu acho muito pouco isso dentro das concessionárias, trabalhar esse lado emocional. Você não vai ver, é o culto. É o culto. É o culto. Porque as pessoas, quando você pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? E quando você vê, e as ações que existem são para ações de vendas, ações, às vezes, de comemoração do resultado, etc, etc. Mas eu acho que o pessoal não está muito preocupado em tratar o emocional do funcionário. Esse é o ponto, não está. Eu não tenho nenhum dado estatístico, eu tenho dados daquilo que eu vivenciei, o que eu conheço. E você tem razão, não há muita preocupação nessa questão, muito menos em grandes grupos que eu sei que não tem. Mas é uma coisa interessante que a gente traz aqui para ter uma visão um pouco diferente do que é esse ambiente automotivo. Os outros não são diferentes, mas estamos falando do ambiente automotivo, que eu acho que teríamos muito a ganhar quando você e como é que você faz isso? Olha por esse processo. Como é que você faz isso na montadora? Não faz, né? Não faz. Na montadora é muito complicado, porque é uma diretriz. E eu acho que a montadora, menos ainda, está olhando para esse lado emocional, né? O que acontece na montadora é êxodo. Ou troca, né? Êxodo. É o que acontece. E não é só montadora. Você tem grandes multinacionais que não são da mesma linha. Então não acontece. Então é aquilo que eu disse, acaba afetando quem? A pessoa. E você acha ou que eu mudo, eu fico aqui, ou eu vou embora. O chinês, por ser mais antigo no mundo, e ter uma filosofia diferente, ele é mais preocupado com isso? Olha, é uma boa pergunta. O chinês é uma cultura milenar que tem que se dar todo o respeito. Tem muitos ensinamentos. Mas também tem o chinês que não está nem aí para essa cultura. Ele tem lá a sua cultura, mas com relação a alguns aspectos, tem chinês que, como nós temos a nossa cultura, mas tem certas coisas que eu não sou alinhado com determinadas culturas. Então é a mesma coisa. Você tem as culturas chinesas, principalmente a medicina chinesa, né? Ela tem bastante ensinamentos, né? Mas isso não tem nada a ver com o executivo chinês de hoje. Muitos têm essa mesma... seguem alguns rituais, seguem algumas culturas, ótimo. Outros não. Então não dá para você avaliar isso no nível, porque é chinês, não é. São pessoas. As pessoas, elas tomam decisões do que elas querem ser. E da onde a gente vai daqui para frente? Como é que você vê esse mercado? O que vai acontecer em relação a tantos chineses chegando, esse estresse que existe hoje para o resultado e vai ser cada vez mais difícil esse resultado esperado? Como é que você vê isso? É uma forma simples. Eu acredito que a vinda do chinês para nós foi muito bom. Porque, como eu havia dito, ele está colocando o mercado sob um teste de maturidade, olhando todos os processos que hoje existem nas operações. Então, ele provocou, e tem provocado, tanto a eficiência como a fragilidade de marcas. Porque a velocidade que ele imprime com os produtos que eles estão trazendo, obviamente que mexeu com o nosso mercado.
mexer com várias Mas marcas. você não acha que o chinês é muito mais especialista na produção que na distribuição? Ele entende muito Sim. mais de produzir carro do que vender carro. Eu concordo com você, eu sinto, a minha percepção é essa também, né? Embora a marca que nós estamos hoje, eles têm trabalhado de uma forma muito eficiente a questão de montagem de rede, né? Não vou entrar em detalhes nas demais, mas os grupos que nós vemos atuando nas marcas, né, elas estão sendo realmente muito bem escolhidas, muito bem analisadas para montar essa rede. Isso é um diferencial que também traz de competitividade para o mercado, para as outras marcas. Mas você não acha assim que pegar na sua marca, contratar algum executivo brasileiro, né, que ele vai ser o... Porque antigamente, ó, até o ano passado, tinha o executivo chinês que estava aqui, continua, né, mas não tinha essa figura de um líder brasileiro, etc. Você acha que é melhor dessa maneira que a sua marca está se posicionando hoje? Ou tanto faz, deixa o chinês tomando conta aqui, pronto? Como tem outros, tem o chinês ali, resolve. Não se trata de ser melhor, eu vejo que é necessário, porque isso permite a facilidade da comunicação. A comunicação ela é um desafio, né? Então, ter um executivo brasileiro, conhecedor do mercado, conhecedor do processo rede, é um facilitador, é uma necessidade premente que existe dentro das marcas chinesas. Isso o chinês, a maioria já entendeu, então, não é? Eu espero que sim. Eu acredito que sim, porque se eles não tivessem entendido, eles estavam à frente com uma comunicação extremamente deficiente. Exato. Então precisa, realmente, eles entenderam bem essa importância de ter um executivo local para poder tocar essa operação. E assim, esse executivo, se ele tiver essa premissa, do meu ponto de vista, a minha percepção sobre o desenvolvimento do negócio, sobre olhar o relacionamento rede e a governança, ele vai ser um diferencial. Não tenha dúvida disso, porque isso faz com que seja promissor o processo de desenvolvimento da marca. Porque o cansaço que existe operacional, ele é muito grande. E quando mas o cansaço, tudo bem que a rede já é estabelecida, mas a marca é nova, no caso da sua. Né? Não deu para cansar ainda, começou agora. Não, mas você está pegando concessionários de outras marcas. Sim. Que já conhece já o processo. Já está antigo, Então, é uma marca nova, é um desafio, tudo, por isso que há umas diferenças interessantes, são marcas novas, BYD, Greatwall, Omoda, você tem agora Leap Motors, enfim, são todas marcas novas, então o ânimo de fazer com que elas cresçam é muito grande, os investimentos são elevados, né? A busca por excelência operacional, ela é constante. Está acontecendo? Sim, está acontecendo. Entra aqui o papel dos executivos brasileiros, que fazem esse processo de relacionamento, rede, montadora, fluírem da melhor forma possível. As barreiras é cultura, é comunicação, e esses processos, eles estão exatamente na mão desses executivos, de fazerem com que as nossas operações, elas sintam, como se posso dizer, a segurança e da eficiência operacional. Porque você já conhece as outras marcas, você sabe como funcionam. Marcas tradicionais que hoje têm problemas. Posso te dar um exemplo? Pode, claro. Eu conheci uma situação de uma outra marca que me permita não mencionar, mas você tem erros fractuais. De um lado, uma ineficiência de gestão de recursos que eu devo para um concessionário. Do outro lado, você tem um concessionário que não acompanhou, não teve a gestão de cobrança. Tá? Mas dá um exemplo mais concreto disso aí. Comissões. Pagamento de comissões. Né? Eu identifiquei, eu fiquei sabendo desse processo e fiquei extremamente impressionado com o valor que um devia para o outro e o outro não cobrava do outro. Então, de 15 milhões,
tinha coisa de 5 anos, de comissões, não que a cobravam. montadora devia para o concessionário. É. E o concessionário Então, assim, não cobrava. o que acontece? Acaba pecando, de um lado, o capital de giro, porque houve despesas para aquelas operações Mas de por vendas. que ele não cobrava? Gestão. Eu nem sabia que tinha para receber. Se ele soubesse, ele cobrava. Claro. Você entendeu? Então, essas coisas, isso são fatos, né? Eu não estou aqui imaginando, são fatos. Esses pontos que muitas vezes eu trago, que é uma preocupação latente sobre como que anda o ambiente. Então, se eu não tenho uma gestão eficiente, que são as pessoas, processos, sistemas, eu perco dinheiro, minhas margens são comprometidas. E você não acha que como teve uma expansão de rede e de marcas muito grande, a pergunta é capciosa, teve uma expansão, então uma demanda por pessoas muito maior, tanto nas marcas quanto na rede. Sim. Certo? Nivelou por baixo? Tem muita gente saindo do segmento, muitos profissionais saindo do segmento, e você tem que buscar novos profissionais de outros segmentos. Então, isso é outra prova exemplar, resultados exemplares que eu tenho. Pessoas de loja, de farmácia, de vendas, porque muitas pessoas que estão no segmento não querem mais, por causa do ambiente estressante que como eu havia comentado. Eu estou tornando isso de uma forma generalizada, tá? Mas são exemplos práticos que a gente vivencia. Esse nivelamento por baixo, ele é relativo, na minha opinião, porque de um lado você tem uma pressão operacional muito grande de resultado, né? Os custos Brasil continuam elevados, carga tributária, trabalhista, seja lá o que for. Custo do dinheiro. O custo do dinheiro é extremamente elevado. Então há uma pressão muito grande de ambos os lados para resultado e uma compressão de margens extremamente grande. O fato de você mencionar um nivelamento por baixo, ele é relativo, porque se eu tenho profissionais ambiciosos, motivados, com grande energia de resultado, capacitados, com processos eficientes, eu consigo ter resultados melhores. Então, depende da região. Você tem regiões aqui, situações extremamente difíceis de contratação. Não é no estalar dos dedos que você consegue contratar um vendedor, um gerente de vendas. Então, há exemplos hoje de pessoas exatamente numa situação extremamente difícil de mercado, de contratação, de recursos humanos. Quando você vai para montadoras, você pensa que é diferente? Não, é igual, é isso que eu estava dizendo. Né? Então, como falta recurso, eu acabo pegando, às vezes, alguém que não é tão capacitado assim. Assim, com práticas muito recentes, né? A qualificação acaba do trabalho, do serviço, da operação, ele acaba se comprometendo. Porque você não tem as pessoas experientes, porque você tem que contratar gente nova e formar. Do zero. Do zero. E quando você acha uma nova geração, outros desafios aparecem. Claro. É o que tem acontecido hoje, né? Muito Então, bom. eu acho que nós temos um mercado desafiador, continua, mas com a vinda desses novos players, a exigência ela tem aumentado assim, ao extremo, porque conta com esse processo humano que, se você não der conta dele, ele acaba deixando de ser um ativo para virar um custo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por esse bate-papo, Rui. É um prazer ter você aqui. Tem um presente para você. Vamos tirar uma foto. Peterson, você está aí? Aham. Aqui um vinho italiano para você. Muito obrigado. Da Colônia. Né? Muito obrigado. Vamos tirar uma fotinha aqui nossa. Para registrar esse